É o programa A Bíblia no Meu Dia a Dia que chega até você nesse momento muito especial, onde nós temos contato com a Palavra de Deus e somos instruídos por ela. Nós estamos estudando os Atos dos Apóstolos e que bom que você está conosco fazendo o estudo bíblico. Se você está chegando agora para o nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia, eu convido você a pegar um caderno, separar um caderno para você escrever e colocar aí aquilo que Deus fala ao seu coração, porque é assim que o nosso pai fundador nos ensina a fazer o estudo bíblico, Monsenhor Jonas Abib. E nós estamos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, nos versículos de 32 até o versículo 36. Atos dos Apóstolos, então escreva aí no seu caderno, capítulo 4, versículos de 32 a 36. Vamos rezar suplicando o Divino Espírito Santo que Ele nos ilumine na leitura das Escrituras, que nós possamos colher da Escritura aquilo que Cristo está falando conosco hoje. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos ler o texto sagrado. Versículo 32 do capítulo 4 dos Atos dos Apóstolos. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava suas as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Com um grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e sobre todos eles descia generosamente a graça de Deus. Entre eles ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam dinheiro e o depositavam aos pés dos apóstolos. Depois era distribuído conforme a necessidade de cada um. Assim fez José, que os apóstolos chamavam de Barnabé, que significa filho da consolação. Era levita, natural de Chipre. Ele possuía um campo, vendeu e depositou o dinheiro aos pés dos apóstolos. Então, esse texto retoma um pouco daquilo que é a experiência da comunidade primitiva. E eu todas as vezes, eu não sei quantas vezes eu já li os Atos dos Apóstolos, eu já li esse texto, mas todas as vezes eu sou profundamente tocado por essa leitura, principalmente na forma que eles viviam. No desapego, no desprendimento que os primeiros cristãos viviam. Eles não possuíam nada considerando-se seus, propriamente dito. Eles eram desprendidos e o que tinham, o que possuíam, o que tinham de bens, de valores, eles colocavam em comum para que fosse distribuído conforme a necessidade de cada um. Meu Deus, se isso fosse aplicado hoje na sociedade, se nós cristãos dessemos esse testemunho hoje, de colocar em comum, ou talvez nós não tenhamos condições diante da legislação, diante de tantas coisas, mas se nós ajudássemos as pastorais sociais, a igreja. Esses dias eu vi um testemunho bonito de um padre amigo aqui de Brasília, onde eu estou, que viu um acidente que teve aqui, um prédio que caiu, as pessoas necessitadas, e ele foi lá na paróquia, porque estava no território paroquial dele, fez um grande movimento de cestas, de roupa, de tudo aquilo, cesta básica, né, daquilo que aquelas pessoas podiam, celebrou com eles, rezou com eles, depois partilhou o material. Se nós tivéssemos a coragem de colocar aquilo que a gente pode colocar, não é, em comum para abençoar a vida de tantas pessoas. A gente tem aí o movimento dos vicentinos, a gente tem tantos outros movimentos que trabalham dessa forma, de ajudar os mais necessitados e de perceber que tem pessoas que a gente precisa colocar o que nós temos para ofertar em favor delas. E
isso dava para a comunidade primitiva uma autoridade espiritual imensa, grande demais. As pessoas eram atraídas pela forma que eles viviam, pela maneira que eles se amavam, por aquilo que eles experimentavam. É importantíssimo esse testemunho da caridade, porque São João já vai dizer, né? Se nós dissemos que amamos a Deus, a quem nós não vemos, e não amamos o nosso próximo, a quem nós vemos, nós somos mentirosos. E o princípio da caridade cristã é esse, né? Primeiro, nós amamos a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, a nossa alma, ao próximo como a nós mesmos, por causa de Deus. Aqui está o segredo da caridade cristã, por causa de Deus. E aí, o poder desse amor vivido entre eles aumentava cada vez mais, e os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor, e a graça de Deus descia sobre eles. Porque essa força do amor movido no meio da comunidade, essa capacidade de perceber a necessidade do próximo, de ver além do nosso umbigo, de nos fazer olhar para o outro, isso é fundamental. Então, eles faziam isso. E aqui chega o testemunho de um cristão que participou da igreja primitiva e que tem um valor fundamental no seu testemunho e na sua vida, Barnabé. Barnabé que vai ser quem vai avalizar, depois nós vamos ver no texto dos Atos dos Apóstolos, o ministério de Paulo, vai viver a missão com o apóstolo Paulo, depois vai voltar, vai retornar para a sua terra natal, para Chipre, e ele vai dar testemunho desse amor, e ele vai mostrar para a comunidade que é preciso amar, e é preciso amar com gestos, com acolhida, é preciso amar com essa disposição de ter um só coração e uma só alma. Isso é muito importante para nós, ter um só coração e uma só alma, sentir-nos irmãos uns dos outros. O meu irmão que talvez pense diferente de mim, o meu irmão que talvez tenha as suas limitações e as suas fraquezas, ele não é o meu inimigo, ele não é um só coração e uma só alma, ele é meu irmão. E nós vamos aprender no cristianismo que às vezes a gente tem que suportar as fraquezas uns dos outros e não querer a destruição. A gente vai ver o trabalho que o Espírito Santo faz em João, né, evangelista. João com seu irmão Tiago pediram a Jesus para que descesse fogo do céu, para queimar aquele povo que não estava acolhendo o próprio Cristo. Jesus falou para os filhos do trovão, né? Depois a gente vai ver João dizer, amai-vos uns aos outros, filhinhos, o trabalho de Deus em mostrar a ele o amor. Ele vai ser o apóstolo do amor, o discípulo amado, porque ele experimenta o amor e ele testemunha o amor. Então, a mensagem de Deus para nós hoje, mensagem de Deus através desse texto, acolher o amor de Deus por nós, sentir-nos verdadeiramente amados. Sentimos o amor de Deus, percebemos o amor de Deus, temos convicção que Ele nos amou e nos amou com amor de cruz. Devolver o amor, porque amor com amor se paga, amando a Deus. Depois, esse amor me faz ter um só coração e uma só alma com os meus irmãos, com os filhos e as filhas de Deus, com todos. E aí, amar o próximo por causa de Deus. Essa é a mensagem desse amor. Esse amor que Barnabé, que aqui é destacado, ele é da tribo, né, de Levi, natural de Chipre, ele experimenta. E ele vai lá e deposita o dinheiro aos pés dos apóstolos, tendo essa atitude de desprendimento, mas de amor, acolher o amor. Quando a gente escuta a palavra de Deus, a gente é tocado pela palavra de Deus, a gente entende que a gente é amado por Deus, a gente experimenta esse amor, amor com amor se paga, a gente vai fazendo o caminho de amar a Deus, de escolher a Deus, de tirar-nos, né, de vencer o amor próprio doentio que nós trazemos, que pode nos levar ao desprezo de Deus. Quando Santo Agostinho vai dizer da cidade dos homens e a cidade de Deus, o que Agostinho vai dizer? A cidade dos homens, a cidade terrena, ela leva a cada um de nós a vivermos um amor por nós mesmos ao ponto de nós desprezarmos a Deus.
Eu desprezo a Deus porque eu quero fazer a minha vontade. Eu desprezo a Deus porque eu quero sentir os prazeres da carne. Eu desprezo a Deus porque eu quero viver aquilo que o mundo oferece, essa terra, somente com uma visão terrena. Já a cidade de Deus, a cidade celeste, Agostinho vai dizer, é o amor a Deus ao ponto do desprezo por mim mesmo. Onde eu amo tanto a Deus que não é mais a minha vontade que prevalece, é a vontade de Deus. Não é mais o meu querer, mas é o querer de Deus. E eu me encontro feliz na cidade de Deus e vou fazendo esse caminho na direção da cidade de Deus, porque Jesus vai dizer, quem quiser vir em meu seguimento, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz, vem e segue-me. Então, meus queridos, minhas queridas, a palavra de hoje nos conduz para isso. Um só coração e uma só alma. E isso é um compartilhamento do amor de Deus que faz com que nós também sejamos esse instrumento da graça de Deus na vida do próximo, amando também ao próximo por causa de Deus. E é exatamente esse o caminho que nós devemos fazer. É a provocação de Deus para a nossa vida. E essa provocação nos leva à oração. Nos leva a uma experiência profunda de comunhão com Deus pela oração. Senhor, a sua palavra que é viva e eficaz, ela hoje nos provoca diante do testemunho, de novo, da comunidade cristã. Que bom nós estarmos sendo provocados por esse testemunho dos Atos dos Apóstolos na vivência da primeira comunidade, dos primeiros cristãos. E eles tinham tudo em comum, eles colocavam os seus bens aos pés dos apóstolos para que tudo fosse distribuído conforme a justiça, conforme a necessidade que cada um tinha. Mas isso se dá ali no início, quando vai dizer, eles tinham um só coração e uma só alma, porque eles estavam ligados ao seu coração misericordioso, ao seu coração de um Deus que se deu inteiramente a todos e a cada um de nós, se ofereceu e hoje se oferece como alimento, nos alimentando com a palavra. Hoje nos alimenta com essa palavra que nos provoca, Senhor. Nos provoca a sair de nós, nos provoca a sair dessa tendência que nós temos de olhar para o nosso próprio umbigo, de ficarmos cada vez mais, Senhor, fechados em nós mesmos, mas a sua palavra amplia a nossa visão e dilata o nosso coração, para que o nosso coração dilatado nos faça compartilhar os nossos bens materiais, mas também os nossos bens espirituais. Isso nunca pode deixar de estar diante dos nossos olhos. Nós nunca podemos oferecer o bem material pelo bem material, mas nós temos que levar junto com o bem material o bem espiritual, que é a sua palavra, que é a sua presença, que é a oração, que é o chamado que o Senhor nos faz a viver na sua presença. Esse ensinamento, Senhor Deus, esse ensinamento, Jesus, esse testemunho da comunidade primitiva me toca hoje e me faz, Senhor Deus, sair de mim e buscar viver com os que estão mais próximos de mim, com aqueles que eu encontrar no dia a dia, essa dimensão de ser um só coração e uma só alma, totalmente ligado com o Senhor e vivendo aquilo que é o seu chamado, amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, por causa de Deus. Obrigado por me provocar, por me chamar a dar esse passo tão concreto de conversão e de vida nova no Espírito, na sua presença, conduzido e movido pela sua palavra. Muito obrigado, Senhor. E é exatamente isso que nós precisamos viver na nossa existência sobre essa terra, para que nós façamos a diferença. Entender que é preciso viver a dimensão daquilo que a comunidade primitiva vivia. Na Canção Nova nós precisamos viver assim. Aí na comunidade paroquial que você vive, na sua vida no dia a dia, um só coração e uma só alma. Que o Espírito Santo mova o seu coração e te faça entender o chamado que Deus te faz, o chamado que Deus nos faz. Deus abençoe você, a sua família, e nós nos encontraremos no próximo programa, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.